Olá, sejam bem-vindos ao canal DS Reino, um canal sobre estatística, ciência de dados e inteligência artificial. E hoje vamos ter um vídeo sobre o DBSCAN, né, que é o algoritmo de clusterização por densidade. Fica aqui com a gente, se inscreve que o conteúdo está top. Então, pessoal, vamos lá, né? O DBSCAN é um algoritmo feito por densidade, né? A gente apresentei o CAMINS, né? Que é um algoritmo feito só por distância, né? Apenas, e aí tem que ter centroides, né? Para inicializar essa questão. E o DBSCAN não, tá bom? Ele vê densidade, então ele tem outros parâmetros que vai ser nível de aglutinação, vamos dizer assim, né? Então, a quantidade de pontos, né? A distância que esses pontos têm que estar próximos, e com base nisso ele vai determinar quantos clusters, né, tem no nosso conjunto de dados, tá bom? Como sempre, eu vou estar disponibilizando aqui o Jupyter Notebook, né, que eu faço para fazer nossas aulas. E também o link aqui para o LinkedIn, que ficou o artigo completo, né, de forma resumida e bastante interessante também para estudo, tá bom? Vamos lá, vamos mudar aqui um pouquinho. O Jupyter está aqui, deixa eu alterar ele aqui. Vamos lá, o DBSCAN, né, que é o Density Based Spatial Clustering, né, of Application of Noise, é um algoritmo de clusterização, né, que ele foi feito pelo Esther, Kriegel e pelo Xu, e o Sander e o Xu, né, lá em 96, né, ele é particularmente muito eficaz para identificar cluster onde a gente não sabe a quantidade, né, e quantos clusters estão ali, e às vezes a forma, né, muito irregular, tá? Então, assim, o caminho, por exemplo, né, ele é muito bom para pontos que estão agrupados de forma esférica, né? O DBSCAN não, você já consegue fazer, né, tem famosos aí famosos fotinhas, né, em forma de lua, né, anéis, dois anéis, né, um dentro do outro, e ele consegue identificar que são clusters ali de forma bastante regular. Então, ele é muito usado para isso, tá bom? Então, qual é a ideia toda do DBSCAN, né? O algoritmo passo a passo. Então, primeiro escolha um ponto, né, aleatório qualquer, o primeiro, né? E, na verdade, eu vou ter que seguir uma linha. Eu vou visitar todos os pontos, e uma vez que eu determine nesse ponto, eu vou ver a vizinhança dele, tá bom? Então, eu vou olhar se na vizinhança tem um número mínimo de pontos que eu aceito, que esse é um parâmetro que eu tenho que ajustar, e dentro de um raio, né, que a gente está chamando aqui de EPS. Então, eu tenho min pontos, né? Então, eu tenho que ter 5 pontos no raio de 1, no raio de 2, tá bom? Uma vez que o ponto atende esse critério, eu chamo ele de ponto de core, né, um ponto principal, tá bom? Depois que eu determino que esse é um ponto principal, eu vou expandir o cluster. Pronto, ele é um ponto principal, está no cluster 1, por exemplo, e todos os pontos que estão dentro dele fazem parte do cluster, certo? Mas esses pontos eu também tenho que visitar. Então, são 5 pontos perto dele, eu vou olhar cada um desses pontos e ver se esses pontos também atendem o critério. Se eles atenderem o critério, são pontos de core, né? São pontos principais. Beleza. Até que eu vou ter nas bordas, né, pontos que não vai estar, né, densamente povoado, né, tá ali na bordinha. E aí eu vou verificar, tá? Se esses pontos estiverem próximos, né, do ponto principal, beleza, eu vou chamar ele de pontos de borda. Se não tiver se não forem nem principal nem pontos de borda, vai ser um outlier, né, ou um ruído, né? Não necessariamente é um outlier, né, que a conclusão comum, né, do aluno que está iniciando no estudo dele, mas pode ser apenas um ruído, né? São pontos que estão perto do cluster, que por conta do algoritmo, né, das nossas configurações não foram colocados no cluster, né? Talvez aumentar o EPS já resolva, por exemplo, esse problema. E também, né, são candidatos a outlier, né? São pontos que não deveriam estar ali, né, que fogem muito do padrão daqueles conjuntos de pontos, né? Então não conseguiu formar cluster com base nisso, tá bom? Então, a ordem que eu vou visitar vai determinar meu cluster. Assim que eu saio dessa lista de pontos a serem visitados, é porque um novo cluster foi identificado. Então, assim, primeiro ponto, identifiquei, certo? Identifiquei o cluster. E aí, pego o vizinho dele, já boto, ó, ponto de core, todos os vizinhos fazem parte do cluster. Não tem dúvidas sobre isso, tá bom? Então, se tiver 5 vizinhos, 7, 8, todos eles já viram cluster, já pinta, por exemplo, de azul. Já bota como cluster 0, todo mundo é azul, tá?
Porém, esses pontos que eu já pintei de azul, tem que neles verificar se tem outros pontos. Primeiro verificar se ele é de ponto principal e depois verificar, mesmo ele não sendo principal, se tem pontos ao redor. Se ele for ponto principal, roda de novo, vê se tem outros pontos ao redor. Ah, tem mais 2 pontos que não estavam identificados. Esses 2 pontos viram a cluster. Se ele não for do ponto principal, ele é de borda, não faz mais nada, certo? Então vou para o próximo. É ponto principal, vê se tem pontos que não estavam no cluster. Foi ponto de cluster, volta, certo? Então é assim que vai funcionar. Então, eu gero essa lista de pontos visitados e gero uma lista de pontos a serem visitados na ordem do cluster para eu poder determinar visualmente esse cluster, tá bom, gente? Então, é assim que a gente vai fazer o nosso método. Então, o algoritmo que está aqui colocado para vocês está com essa filosofia. Então, uma vez que eu terminei os pontos a serem visitados, ó, tá vendo essa parte aqui? Vou aumentar um pouquinho. Então, uma vez que eu termino essa lista de pontos a serem visitados, tá? Eu vou adicionar mais um, né? Vou começar um novo cluster, tá? Vou fazer uma nova identificação. Tá? Então, ele vai correr isso tudo, visita toda a lista e volta, tá bom? E aqui, ó, aqui ficou o resultado do cluster, né? Deixa eu voltar aqui. Para que... reduzir de novo. E aí a gente pode brincar de novo. Ó. A quantidade de cluster, né? Como eu falei, depende aqui do nível aqui né? do DPS. Ó, um arco muito grande, um arco não, perdão, um diâmetro muito grande do DPS, ele já vai, ó, ultrapassar as fronteiras de um cluster. Então ele vai identificar só ter 2 clusters aqui, cluster 0 e 1, né? O azul aqui que está mais afastado e esses dois aqui acabam se juntando, tá? Então essa é uma influência na formação de cluster do parâmetro APS. Se eu aumentar ainda mais, ó, todo mundo virou um cluster só, tá vendo? Tá? Se eu reduzir muito, estava 0,5, eu não vou conseguir formar alguns clusters, tá vendo? Por conta da distância. Eu não consigo bater esse parâmetro de 5 pontos nessa pequena distância. Então ele vai reduzir aqui o tamanho do cluster e a quantidade, né? Acaba reduzindo um pouco a quantidade. Deixa eu botar aqui, 0,4. Ó, reduzir aqui, ó, 0,5 para 0,4, né? De novo, alguns pontos que vão ficar como ruídos e 4 clusters, tá bom? Sendo que um muito próximo aqui do outro, mas não está o suficiente para atender o do EPS aqui. Eu posso reduzir também a quantidade de pontos, ó. Já que eu reduzi aqui o EPS, ele vai dar, ó, 6 clusters aqui, tá vendo? Então você vai mexer. Então, o resultado, a quantidade de cluster, a quantidade de pontos dentro do cluster, a densidade desse cluster vai ser impactada por essas variáveis, tá? Então, quanto mais reduzido, mais clusters serão formados, né? O resto é ruído, né? Inclusive até esse aqui, né? Um clusterzinho menor, porque acabou atendendo. Só precisa de 2 pontos, né? Esse aqui tá próximo. E se aumentar a quantidade de cluster, mesmo aumentando aqui o raio, vou botar um raio aqui em 0,7, tá bom? Eu consigo ter um resultado parecido, tá bom? Mas eu sou mais rigoroso na quantidade de pontos para determinar um cluster. Tudo depende do algoritmo, dos tipos de dados, tá? Então, ó, com menos pontos, mesmo com um EPS grande, ó, alguns ruídos ele acaba sumindo, tá bom? Então assim, ó, vou reduzir aqui para 3, tá vendo? Gerou aqui um clusterzinho aqui, mas ó, esses pontos que estavam aqui em cima, estava tudo como ruído, né? O 4, ó, estava azul, voltou a ser ruído, né? Tá vendo? Deixou de ser um cluster. Com 5, e ele vai ficar cada vez mais rigoroso nessa geração, vai gerar mais ruídos, tá? E alguns pontos de bordas, core, né, pontos principais que eram core, vão deixar de ser core, vão passar a ser borda, tá? Faz parte, tá bom? Então, ó, esse aqui está muito próximo, né, inclusive deixou de ser borda, passou a ser ruído, né? Tá bom? Então, dá pra gente brincar, o código está disponível para vocês, vocês podem pegar aqui, mexer, botar de outra forma, tá bom? Aqui só um resumo, que é para vocês estudarem, dá para vocês mexerem aqui num gráfico mais estático, se preferirem. Tá? Então, tanto a influência do número de pontos, quanto a influência aqui do EPS, tá certo? E aí vem a grande sacada, como eu falei, vocês podem fazer análise de sensibilidade, que é o método cotovelo, é basicamente isso, né? De certa forma, tá bom? Mas, como é EPS, né, média distância entre um ponto e outro,
talvez seja interessante. Uma dessas distâncias, quais distâncias do nosso banco de dados, né? Então, por exemplo, eu posso medir todas as distâncias, coloco em uma ordem, né, de menor para o maior, só para poder fazer o método e ver, ó, tem muitos pontos nessa distânciazinha aqui, tá 0,1, ele vai, né, tem mais quase 40 pontos aqui nessa distância de 0,2, né? Não importa aí o cluster que esses pontos estão, mas assim, ó, a maioria dos, tem uns 40% aqui, né, eu tenho 100 dados, 40% dos meus dados estão na distância de 0,2, né? E eu corro aqui, ó, 80% dos meus dados estão na distância de 0,3, né? Então parece ser uma distância bacana, né? 0,4 já está subindo aqui, ó. E a partir daqui, ó, são pontos que estão muito afastados. São, inclusive, candidatos, né, a outliers, a ruídos, tá bom? Então, assim, é um método, né, cotovelo, por exemplo, joelho, tanto faz, em que eu tenho uma região aqui que eu vou definir, ó, de 0,3 a 0,5, parece ser pontos interessantes, tá bom? Vocês podem fazer assim, esse aqui é o vizinho, né, mais próximo, ou ver o terceiro vizinho mais próximo, se vocês quiserem, né? O quarto vizinho, dá pra gente mexer, né? Então no primeiro ele vai ficar assim, né? No segundo ele já vai dar uma suavizada, no terceiro ele já vai fazer um outro formato, tá? Não tem uma regra, mas assim, todos estão em volta, assim, ó, 0,4, 0,5, esse aqui 0,5, né? Olhando por aqui assim, mais ou menos, 0,4, tá bom também. Esse de cada é próximo de 0,6, né? 0,5 já sai subindo aqui, né? Claro que vai pegar mais pontos, né? O terceiro vizinho está bem mais afastado, mas dá para a gente fazer um pequeno estudo e verificar, né, visualmente qual seria o melhor EPS, tá bom? Para o DBScan, certinho? Então, a outra vantagem dele, né, não só dos algoritmos com pontos que estão no formato um pouquinho mais esféricos, né, um pouquinho mais circulares, né, é justamente desses pontos estarem de diferente formato. Então é muito clássico, né, esse formato aqui de dois anéis, um dentro do outro, que o Camis, né, dá uma olhada lá no nosso vídeo, o Camis não consegue, né, de jeito nenhum, fazer essa identificação de cluster desse formato, né, por conta dos centroides, onde eu vou botar um centroide disso, né. E o DBScan consegue, né? O de Lua também ele consegue. E claro, né, gente, a depender aqui dos parâmetros que eu coloco, ele vai conseguir, alguns vão virar ruídos, né? Tudo depende muito do método, tá bom? Esse daqui, ó, são duas formas aqui, a parte mais de densidade, né? São três clusters bem definidos, né? Nessa foto aqui à esquerda. Ele ainda assim consegue deixar alguns ruídos, né? E aqui, ó, um pouquinho maior, ele já vai ter um pouco mais de dificuldade, mas ainda assim ele consegue identificar os clusters, né? Vai gerar mais ruídos do que o normal, quando o cluster está muito afastado, não tem na cara, tem algumas densidades mais, né, bem próximas, mas ainda assim ele consegue, tá? A depender dos parâmetros que forem colocados, ele vai dar esse resultado, vai dar um outro com mais cluster, né? Tudo depende do analista, tá bom? Então, é isso, né? DBScan é uma técnica de clusterização extremamente poderosa, baseada em densidade. Já vimos baseada em centroides. E no próximo vídeo a gente vai ver a baseada em hierarquia, né? Tá bom? Que é o cluster hierárquico. Bom, então, né? Aproveitando, tem um site bem legal, vou deixar aqui também na descrição do vídeo, né? Mas dá pra ver aqui. Ele tem uma animaçãozinha para cada um dos métodos. Então, eu vou pegar aqui do DBScan. Esse aqui é o site da Neftle, né? E Neftle Harris, né? E ele vai gerar, né, pontos de acordo com o que eu quero, né? Esse aqui eu já estou gerando 3 clusters aqui, né? E aqui eu mexo nos parâmetros, 0,8, 0,4, ou quantidade de pontos, né? 0,3, 5, vamos lá, vou dar uma rodada. E ele é interessante essa animação, que você vai vendo, ó, o ponto tá aqui, tem um raio de atuação e ele está dizendo, ó, isso aqui é um cluster, tá vendo? Então ele foi para outro, podia ser qualquer ponto aí da tela, tá? Ele vai para outro, formando cluster, está dizendo azul, né? Terminou, não tem mais core, não tem mais borda, vai para outro ponto, né? Que nesse caso aí foi para o core à direita, e aí ele vai visitar todos os pontos só para ter certeza que não é outro cluster, tá vendo? Só formou 3 clusters bem bacana. Dá para você restaurar aqui, né? Tem vários outros aqui, ó. Tem esse aqui que é do sorriso, né? Que é o clássico. Vou até reduzir aqui um pouquinho para ver se ele erra, né? Vai
para ver se ele erra um pouquinho. Mas eu reduzi um pouco do epsilon, né? Então ele vai gerar alguns ruídos e ele vai ter que percorrer tudo. Então, assim, olha que bacana, tá vendo? Já deu um errado aqui porque houve um afastamento dos pontos aí pelo epsilon, tá vendo? Bem bacana. Mas veja que ele consegue identificar esses clusters, né, de forma com tamanhos bem diferentes, né? Por quê? Porque ele vai pela proximidade, tá vendo? Então, o bacana desse método aí é essa parte, tá bom? Então, tá vendo que ele já não consegue? Eu vou só dar o restart aqui, só para vocês verem que se eu até botar um pouquinho mais, ó, ele vai dar certinho, ó. Ele vai conseguir. Veja que ele já conseguiu passar nessa parte aqui, né? E tem um bom afastamento, ó. Ele vai, ó. Tá? Ele vai, se o ponto está próximo do cluster, ele está determinando e ele vai fazer interessante, tá vendo? Todo os parâmetros ali vai determinar se é um bom cluster ou não, tá bom? Se a identificação foi boa, se os resultados estão interessantes, né? Então, um analista, né, cientista de dados, ele precisa ter ciência disso, né? De analisar o resultado. Claro que no 2D, né, é muito mais fácil de a gente dar uma avaliada, até o 3D a gente consegue. Quando tem muitos dados, você vai ter que pegar, né, ver se faz sentido para o projeto aquele resultado, se aqueles clientes, né, foram classificados aí no caso para outros, né, para alguns clusters, se tem algum sentido, né, se aqueles dados, se aquelas válvulas, enfim, a variável que você estiver trabalhando, faz sentido estar dentro daquele cluster, daquele agrupamento, né, para poder vocês trabalharem, tá bom? Então aí, ó, tá vendo? Com o Epson Mariano conseguiu fazer o sorriso. Então é um site bem legal, ele tem outros algoritmos aqui, tá? Tem um caminho aqui também, né? Você vai escolher e vai fazer randomicamente, né? E ele vai, né? Eu adiciono um centroide, adicionar outro, adicionei 3 e ele vai fazer, tá? Um método. Então, vale a pena dar uma visitada nesse site aqui, tá bom? Pessoal, agradeço muito aqui a presença de vocês, espero que o código, né, e a explicação tenha sido de agrado. Qualquer coisa, coloque aqui nos comentários quais os próximos vídeos, o que melhorar, tá? O que vocês querem estudar aqui, fazer exercício. Vamos ter projetos, né, já utilizando vários algoritmos de clusterização e também mais um vídeo sobre a forma de avaliação, qual que está melhor, né? Então, junto com o projeto, a gente vai fazer isso, tá bom? Agradeço bastante, se inscreva aqui no canal e até mais.